Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou fazendo esse vídeo para nós iniciarmos então a nossa leitura obrigatória aí do sexto ano. Nós tivemos que fazer algumas adaptaçõezinhas em função aí do nosso novo contexto de estudos, certo? Nós tínhamos uma organização muito bem pré-definida que começava lá com a 61, depois ia para 62 e a gente trocava as obras obrigatórias nesse meio tempo, né? Nesse contexto. Porém, agora a gente vai ter que mudar um pouquinho, então nós vamos fazer sim a leitura de uma obra obrigatória, onde vai ter exatamente algumas avaliações em cima dela, todo um estudo, todo um aprofundamento, certo? Então nós vamos fazer a leitura, a prof tentou de todas as formas o virtual, né? A leitura PDF virtual do Dragão de Gelo, porém não é uma obra muito comum, então a gente não consegue assim tão rapidamente conseguir ela, né, gente? A gente não tem esse acesso, só tem uma editora que, enfim, publica os livros desse autor, do George Martin, e agora a gente não consegue, nem mesmo com a editora, esse formato aí para leitura virtual. Mas nós temos a nossa segunda leitura, que seria O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, certo? Nós já demos uma... O ano passado, no finalzinho do ano, a gente teve aí uma abordagem, né, de um trabalho, né, um aprofundamento com o filme O Jardim Secreto. Vocês irão lembrar, os 500 anos vão lembrar, quem teve aula comigo ano passado, irão com certeza lembrar que a gente trabalhou algumas questões, a gente fez alguns levantamentos, a gente fez um breve estudo em cima do filme. Porém, agora nós iremos literalmente fazer a leitura da obra O Jardim Secreto, escrito, certo, no início do século XX pela autora Frances Hodgson Burnett. Ele teve a sua primeira publicação em 1911, certo? Então aí quando a obra chegou literalmente para os leitores, certo? Nós temos ali uma história muito bonita, muito bacana, ela é imperdível, ela precisa ser conhecida, que é a história da Mary, certo? Da Mary Lennox, que mora aí com os pais na Índia, certo? E no filme que vocês viram acontece um incêndio, né? Acontece um terremoto também, que vira numa coisa bem doida lá na cidade da Índia, onde ela morava com os pais, e os pais acabam falecendo, certo? Mas na obra não é bem assim. Na obra a gente tem aí uma epidemia, olha só que coincidência, né? Nós temos uma epidemia que se passa na época, que acontece naquela época, que é a epidemia da cólera, certo? E os pais vêm a falecer em função desta doença, certo? E a Mary fica sozinha, fica órfã, e lá na Índia ela tem uma vida aí de muitos mimos, né? Ela é uma menina muito cuidada, só que não pelos pais, ela não é estimulada pelos pais, ela é cuidada pela ama dela, que seria uma acompanhante, uma empregada, que ajuda ela em tudo, inclusive a se vestir, certo? Então ela tem aí muitos mimos, é uma menina que não sai pra brincar, que não tem uma vida normal de uma criança que brinca na rua, que tem contato com outras crianças, enfim, ela vive mais isolada, certo? Então a Mary, com o falecimento dos pais pela questão da cólera, né, da epidemia, ela tem que ir morar com o parente, digamos, mais perto, enfim, que ela tem, e esse parente que ela tem é o tio dela, certo? Que mora na Inglaterra, não tem nada a ver com a Índia, né? Que mora na Inglaterra, e a Mary vai precisar ir se deslocar para a Inglaterra para ir morar com esse tio numa mansão, enfim, esse tio, ele foi casado, né? Ele foi, né, casado com a irmã da mãe da Mary, pra te ver, não é uma linhagem de sangue aí que a gente tem, certo? Mas é o parente mais perto que ela tem, por ela estar órfã, como ela tem um parente aí na Inglaterra, ela precisa ir morar com esse parente, certo? Precisa, enfim, se deslocar da Índia para ir morar, e rapidamente ela vai e ela chega na Inglaterra. Chegando aí na Inglaterra, certo? Ela se depara com uma mansão muito antiga, que é onde mora o tio, certo? Uma mansão que tem, gente, eu não consigo quartos. Então tu imagina o tamanho da mansão. Essas mansões, essas enormes, elas realmente existiram no século passado. Elas eram muito antigas, exemplo, foram construídas aí pela Idade Média, Idade Moderna, enfim. Existiam pessoas de posses, pessoas que tinham muito dinheiro, pessoas que tinham muitas posses na época, elas tinham, enfim, essas mansões, elas viviam nesses lugares. E essa mansão é enorme, um tanto misteriosa,
Enfim, e a Mary chega e ela é logo recebida pela senhora Medlock, que é tipo uma governanta, uma empregada, né, do senhor da mansão, né, do tio dela. E ela é uma senhora que comanda essa casa, ela comanda com mão de ferro essa casa, ela organiza todos os serviçais da casa, organiza todos os moradores, enfim. E ela recebe, né, a Mary e então logo ajeita ali a chegada dela, já deixa muito claro pra ela como é as coisas, como deve ser, tal hora o café, tal hora o almoço, né, enfim, a organiza no seu quarto, né? A Mary chega e vai viver num quarto da mansão e ela não deve sair desse quarto, ela deve ficar nesse quarto, ela só sai para fazer as refeições. Ela não tem contato com muitas pessoas nessa casa, certo, gente? Pouquíssimas pessoas ela tem contato e a maioria das vezes é com a senhora Medlock, que é a governanta dessa casa, certo? Ela vai conhecer uma pessoa que é uma personagem muito, muito bacana, muito interessante, que é a Marta, que é uma empregada dessa casa, que vai ajudá-la, que vai levar as roupas a ela, que vai levar as refeições, que vai auxiliar, né, que enfim trabalha nessa casa. A Marta, ela é uma menina muito simples, certo? Ela vem de uma família muito simples, então ela é muito agradecida por ter esse trabalho, como serviçal, como empregada dessa mansão. Né? Enfim, que a senhora Medlock, inclusive, a colocou dentro da mansão como serviçal, a contratou, certo? Então, ela logo que vê a Mary, ela acha ela um tanto esquisita, uma menina com uma feição muito séria, não conversa muito, um tanto mal educada, inclusive, um tanto mal educada, e a Marta, muito simples, chega e conversa e auxilia ela. E descobre que a Mary não sabe nem sequer se vestir sozinha. Pense bem, uma menina de 10, 11 anos de idade não sabe no mínimo se vestir sozinha. Então ela tenta pedir para a Marta ajudá-la a se vestir em um momento ali. E a Marta não se nega. Nossa, como? Crianças da tua idade aqui, onde eu moro, nossa, tem muitas tarefas. Né? Elas exercem muitas tarefas, assim como o irmão da Marta, que é o Deacon, que vai aparecer mais tarde, um personagem muito, muito querido, muito agradável, que vai ter aí uma importância muito grande no decorrer da narrativa, no decorrer da história, juntamente com a Mary, né? Ele vai ter uma importância muito grande aí, como personagem, né? Enfim, então a gente tem a Marta ali que acaba, né, se envolvendo com a Mary, elas começam uma amizade. E a Mary começa a conversar e a Marta funciona ali para a Mary como uma mãe, mas também como uma irmã mais velha, porque ao mesmo tempo em que ela cobra da Mary, não, tu tem que se vestir sozinha, não, tu tem que fazer as tuas coisas, ao mesmo tempo em que ela cobra, ela também diz as verdades na cara da Mary, digamos assim. Ela não estava acostumada a ouvir as verdades, ela era uma menina mimada, onde todos os serviçais que a serviam, somente a serviam e faziam todas as suas vontades, certo? Então, aos poucos aí, elas vão se envolvendo e vai brotando uma amizade entre elas. Eu diria uma amizade até de uma irmã mais velha. A Marta funciona ali como uma irmã mais velha, digamos. Aos poucos, então, a Mary vai saindo do quarto, vai aprender a brincar sozinha. Veja bem, a Marta dá para a Mary uma corda para pular, uma corda de pular, e ela acaba ensinando ela e ela vê que a Mary não sabe nem pular uma corda. Uma criança, né, com 11 anos de idade não sabe pular uma corda porque ela não era acostumada a esse tipo, né, de estímulo na sua infância, na sua vida. Então nós temos ali a Mary saindo do quarto, conhecendo um pouco mais da mansão, coisa que a senhora Medlock pediu para que ela não fizesse, mas ela já estava fazendo. E ela começa a ouvir ruídos, vozes, enfim, né? E começa a pensar, meu Deus, tem mais alguém nessa mansão. Parece que eu ouço uma voz de uma criança. E a senhora Medlock fala pra ela que não é nada, que ela entre pro quarto dela, que ela fique fazendo o que ela mandou ela fazer e não xerete em nada, não mexa em nada, não fique procurando nada. E nessas questões todas, a Mary começa a sair pelos arredores da mansão e procurar, e enfim, tem algumas passagens secretas, inclusive, muito interessante. E ela acaba descobrindo que tem sim um menino que mora ali, que é o Colin, né? Que é
personagem até um tanto parecido com a Mary, um tanto teimoso como ela, né? Então ela conhece bem o que é ser teimoso, né? E ela conhece o Colin ali. O Colin é um menino doente, é um menino que não vê a luz do sol. Ele é filho do senhor da casa, né? Do tio da Mary. E o tio vive viajando, é um cara corcunda, assim, com uma aparência muito severa, rude e até agressiva, digamos assim. Ele vive viajando, ele nunca para muito na mansão, então quem toma conta de tudo é a senhora Medlock. E aí a gente vê o Colin ali muito cuidado, muito mimado pela senhora Medlock por todos os serviçais da casa. E aí começa-se uma amizade da Mary com o Colin. E eles vão crescendo juntos, vão aprendendo muitas coisas. Eles acabam também mais tarde adentrando o jardim, né? Porque a Mary acaba descobrindo, né, uma chave secreta e acaba descobrindo a porta do jardim. E por que o jardim está fechado, as 7 chaves, né? Ela começa a se perguntar algumas coisas e como ela é muito curiosa, obviamente, ela vai, né, pessoal, encontrar a chave, pegar a chave e tentar entrar, que é o que ela faz, e acaba levando todos para dentro desse jardim, que são o Colin, né? Acaba tirando ele daquela mesmice da qual ele vive, trancafiado, sempre doente, e mostrando para ele que lá fora pode ser muito agradável, pode ser muito saudável para ele. Então eles conhecem o Deacon, que é o irmão mais novo, um dos irmãos mais novos da Martha. Martha tem uma família bem grande, a empregada serviçal da casa, da mansão. E eles aí acabam conhecendo esse personagem, o Deacon, que é um personagem muito amável, muito querido, é um menino que, digamos assim, que seria um encantador de animais. Ele lida com a natureza, ele planta, ele entende essa questão de plantar uma semente e esperar o tempo dela crescer, dela florescer. Então ele tem esse contato com a natureza muito direta, do qual a Mary e o Colin não tem tanto e agora estão começando a descobrir, certo? Então assim, a gente tem aí uma história, eu não vou contar mais, porque senão eu vou acabar dando vários spoilers aí. Vou contar mais coisas do qual a gente vai trabalhar durante a leitura integral da obra, que não seria tão interessante, certo? Mas só para situar vocês na história, certo? Então assim, o que a gente vai fazer como tarefa? A primeira tarefa é a leitura integral da obra. A Prof. Aline já está preparando um PDF, eu vou mandar em um dos arquivos no portal juntamente com esse vídeo linkadinho, certo? Para vocês terem acesso, para vocês poderem em casa fazer a leitura pelo PDF, que fica mais fácil, fica mais viável, certo? Primeira tarefa, leitura integral da obra, obviamente, certo? Segunda tarefa, ficha de leitura da obra, que são as anotações de vocês, nos elementos da narrativa, que vocês já vêm trabalhando comigo há algum tempo, né? Título da obra, personagens principais, secundários, conflitos, clímax, que é o ponto de maior tensão aí da história, e o desfecho, certo? Nós teremos também um trabalho que deve ser feito, que deverá ser feito e realizado depois de ter terminado a leitura integral da obra, terem feito a ficha de leitura. Nós teremos uma trilha. Eu vou mandar, pessoal, eu vou mandar bonitinho a foto, a ilustração de como deve ser feita essa trilha do Jardim Secreto, que nós iremos fazer uma trilha aí, e essa trilha do Jardim Secreto, da obra O Jardim Secreto, ela irá iniciar a partir do momento em que a personagem Mary chega na mansão, certo? E aí nós vamos fazer toda uma linha do que acontece com essa personagem quando ela chega, como ela chega e como ela vai ficar lá no final, quando a obra termina. A Mary chega uma personagem com alguns aspectos muito pontuais, e ela vai se tornar uma outra pessoa no final, certo? Então todo o decorrer desse amadurecimento da personagem a gente vai fazer dentro da trilha, que será entregue, que será feita em folha de ofício, em folha de desenho, enfim, eu vou dar todo o procedimento e o passo a passo lá no arquivo, no portal, certo? Boa leitura para vocês, espero que tenham gostado, a obra é maravilhosa e a gente não pode deixar de conhecer. Beijo, até a próxima, gente, tchau, tchau!